Não, eu sou brasileiro, cara. Sou brasileiro, tá no sangue e já era. Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui com a Júlia pra gente... Fazia tempo que eu não aparecia aqui. A galera tava até reclamando que tava com saudade dela aqui no canal, então... Olá! A gente saiu pra tentar gravar esse vídeo num parque que tem aqui perto de casa, mas não deu muito certo. Deu ruim, tá nosso nariz vento. ficou desse tamanho de alergia. Aqui tá entrando a primavera, então vocês vão ouvir muita gente assim. Além de que hoje tá um vento muito estranho, até na janela aqui tá ventando bastante. E aí a gente voltou pra casa e resolveu gravar aqui pra vocês. Mas a gente vai começar a responder as perguntas que vocês nos fizeram no Instagram. Rapidão pra não perder em geral. E é isso. Wesley Giroldi perguntou: meta para 2021. Obrigado por tudo, vocês me motivam muito. Obrigado você, mano, por acompanhar a gente. Eu, particularmente, quero começar a viajar. Acredito que seja a principal. Meta dos dois, sim. Começar a viajar pela Europa. Ganhar muito dinheiro, a outra é a minha. O Dan Mendes perguntou: sou engenheiro civil e falo italiano. Quanto tempo para arrumar emprego em qualquer área? Cara, vai depender. Vai depender do teu italiano, vai depender se no começo tu vai querer trabalhar para brasileiro. Com certeza, humildade para... Se tu tá precisando trabalhar em qualquer coisa, isso aí vai te fazer crescer e melhorar cada... Talvez não ganhar tão bem no começo, porque, por exemplo, um dia aqui trabalhando para outras pessoas... Geralmente você ganha 50 euros. É um dia de serviço. 50, Só que pode ser que você comece ganhando 40, ou sei lá, comece ganhando 35 por ser ajudante em alguma coisa que você não é tão bom em fazer. Então, vai depender da sua disposição, humildade. Se tu vai querer fazer qualquer coisa, tipo assim, o que vier a gente trabalha. Se você já tiver documentação, com o italiano, você pode procurar emprego diretamente com o italiano. E aí vai depender de onde você vai procurar, o que você quer fazer. E se o mercado está andando. Enquanto isso, vá estudando a língua, porque isso aí abre um tanto de porta que vocês não têm ideia. Verdade. Vocês acompanham o futebol italiano / europeu? Como vem o impacto do futebol na vida? Futebol. PH Gomes perguntou: não acompanhamos futebol, mas eu torço pro Milan. Cara, eu jogo futebol desde criança, foi o que eu fiz a maior parte da minha vida. Mas eu não sei porquê, eu não tenho muita paciência pra assistir jogo. A gente assiste só Copa. Aí a gente torce. Aqui na Itália, aqui em Roma mesmo, a gente foi no estádio uma vez que teve um jogo da Chapecoense contra a Roma e foi um jogo beneficente, a gente gostou da ideia. Foi lá, comprou o ingresso e tal, acompanhou o jogo. Acho que doava 1 quilo de alimento também. Sim. Mas a gente não é de ir muito ao estádio. Nem na TV, nem nada. Nem assistindo a gente nem assiste TV, na verdade. Mas ele perguntou, vem impacto do futebol na vida aí? Muito. Demais. Sim, os italianos assistem muito futebol, eles são muito fanáticos. Quando Roma e Lazio jogam, então, a gente escuta da janela... Se xingando e tudo, então eles sim, tem muito impacto. É difícil arrumar um emprego em Roma só falando inglês e falando o básico do italiano? O Nathan Wesley perguntou, sim. Porque o italiano preza pela língua dele, como eu acho que seja certo. Sim. Né? O inglês ele é secundário na Itália, ele não é tipo assim, eu falo inglês, beleza? Mas ele vai te pedir o italiano, sempre. O inglês é um a mais. Se você falar italiano e falar assim, mas eu também falo inglês, ele Isso vai te falar, abrir mil portas, beleza. Claro. Se você falar só o inglês, fica como se não fosse nada. Agora, se você fala o italiano e também o inglês, aí a pessoa fala, nossa, que legal. Agora, o mínimo tem que saber falar italiano para trabalhar para italiano. Marcele PM perguntou: ir para a Itália era seu sonho ou foi uma questão de oportunidade? O meu foi simples oportunidade. O meu sonho era e continua sendo morar nos Estados Unidos, na Califórnia. Só que eu tentei o visto americano, eu já contei isso em alguns vídeos aqui do canal, e meu visto foi negado, e aí a primeira oportunidade que eu tive foi de vir para a Itália. E aí eu falei, Europa e tal, né? Tem muitos lugares onde eu posso conhecer e começar essa experiência. Então, eu falei, vou aproveitar a oportunidade. Foi a primeira coisa. Meu foi nem sonho, nem nada. Meu pai veio, pegou a família inteira e bora. E eu tava lá. Não teve nem poder de escolha. Não. É difícil alugar uma casa aí em Roma? Como é o processo de locação? Super abraço pra vocês. Outro abraço pra ti. E foi o Danilo de Arruda que perguntou.
Difícil alugar casa? Não. É burocrático, isso sim. Principalmente, já aconselho a não ir em imobiliária, que eles tiram o teu rim e o coração e todos os órgãos juntos, porque eles pedem muito dinheiro. Processo de locação normalmente eles te pedem contrato de trabalho e alguns pedem indicação também, né? Tipo assim, Sim. de tipo, quer te conhecer mais ou menos. O italiano ele é meio desconfiado. Mas não acho difícil, assim, se tu lidar diretamente com o dono, né? O ideal é sempre tu lidar diretamente com o dono. E acho que é isso. E, obviamente, para fazer um contrato de trabalho, de aluguel no seu nome, você tem que estar com a documentação em dia. Sim. Então, se você não tem documentação aqui, só seu passaporte, você não consegue alugar uma casa no seu nome e fazer um contrato. Ele vai pedir carteira de identidade, o teu documento e... Os documentos básicos italianos e o seu contrato de trabalho. Como você e a Júlia se conheceram? Tem um vídeo aqui que a gente conta tudo isso. Como então... nos conhecemos na igreja. Aí depois vai lá ver o vídeo que tá legal. Qual foi a Marcela PM também e ela perguntou também: qual o seu próximo objetivo em relação ao YouTube e Instagram? Cara, a gente em relação ao YouTube e Instagram é bem novo, somos bem novos assim, né? A gente começou mesmo tipo assim, vamos começar a meter a cara mesmo e tal. Tem pouquíssimo tempo, foi no começo da pandemia que eu fui pro YouTube sem nem saber o que eu ia falar, o que eu ia fazer e tal. E a gente está começando a entender o poder do YouTube e do Instagram agora. Então a nossa intenção principal, eu acredito que seja passar aquilo que é bom da nossa vida, aquilo que a gente tem aprendido e tal, nossa evolução como casal, como a gente se casou muito jovens e tal, a gente mora já fora do país, somos independentes e tal. A gente quer passar essa inspiração para as pessoas, aquilo que a gente acreditar que pode ser de inspiração para as pessoas, a gente vai passar através do YouTube, através do Instagram. Eu também pretendo trabalhar com vídeo e fotografia ao longo do tempo, né? Devagarzinho eu quero aprender e tal, me especializar mais nisso e trabalhar com isso também e, consequentemente, mostrar a nossa vida, né? E a realidade da vida aqui também, né? Porque muita gente faz dessa vida na Europa, meu Deus, aquela coisa que sim, é bom, mas tem o seu lado negativo também. E uma coisa que a gente sempre conversou entre nós e preza por isso é mostrar a realidade de tudo. É a transparência. A transparência e não aquele mito de que, ai meu Deus, é tudo flores. Não é. Já foi para outros locais da Itália? Sempre a Marcele perguntou. Já. Eu já conheci Milão, Bolonha, Verbania, que está perto da Suíça, onde tem o Lago Maggiore, Firenze, Pompei, Castellammare di Stabia, que está tudo em Nápoles, Sorrento, a gente foi num pedacinho de Sorrento, ali na região da Itália. Comecinho do sul da Itália. Fora esses lugares, você já foi? Em Veneza e... Acho que só. E aqui ao redor de Roma, algumas cidades que tem praia, sim, tipo Sabaudia. Já fomos, mas a Itália Gaeta, é grande também, tem que visitar muito lugar ainda. Conhecemos bem pouquinho, assim. Qual seria o teu trabalho dos sonhos? Meu trabalho dos sonhos seria trabalhar para mim mesmo com algo relacionado à internet, onde eu pudesse viajar pelo mundo inteiro. Tipo assim, eu tô em casa ou em algum hotel, eu abro ali meu computador, trabalho algumas horas, que não seja tipo 10 horas de trabalho, mas que eu consiga ser pontual, trabalhando para mim mesmo, produzir algo que eu consiga, com o meu trabalho, comprar tempo e qualidade de vida. Esse é meu sonho. Trabalhar para comprar tempo e poder viajar e tal, sem preocupar com dinheiro. E não sei exatamente o que, mas algo que seja meu, sabe? Tipo assim, isso aqui foi eu que desenvolvi, foi eu que fiz. Que fazia? Foi eu que fazei. Quem sabe nasce aqui na internet, YouTube, não sei. E o seu? Eu tenho que falar o meu? Nossa, o meu é muito complexo, eu tenho vários, mas acho que o maior é ter uma associação para crianças. Esse acho que é o maior de todos. Onde eu coloque, não que eu sou mãe, sabe? Eu quero ser aquela pessoa que coloca a mão, que desenvolve, que traz pessoas para trabalhar e que muda realmente a vida daquelas crianças e que para no futuro elas possam ser adultos com possibilidades e esperança, sabe? Que tipo assim, que não é a condição que ela viveu de criança que vai depender o futuro dela como adulto. Isso.
Qual dica que você dá a um casal com passaporte italiano e uma reserva de 7.000 de euro? Mete a cara. Eu ia falar quê? 7.000? O que tu tá esperando, cara? Só vai? Cara, eu vim pra Itália. Pode parecer mentira, sei lá, pra, tipo assim, impressionar, mas eu vim pra Itália com R$50, que eu cheguei aqui e troquei. Que eu cheguei aqui e troquei e deu tipo 20 euros. Na época tava bom ainda, viu? Saí dependendo das pessoas e tal, correndo atrás. Loucura total. Mas tipo assim, você só vai enfrentar, você só vai ver o que é quando você for. Tipo assim, você tem 7 mil, 10 mil, 1.000 euros. Você só vai saber quando você colocar o pé aqui. Então, crie uma base, conheça pessoas, mas mete a cara, tira o passaporte. Se já tem o passaporte, só compra a passagem e vem. E começa, cara. Começa. Se der errado, porque volta pra trás. Eu nem acredito que tipo assim, se a pessoa vem, mora um tempo e volta pro Brasil, ela pode considerar que deu errado. Mas não, é experiência, cara. Experiência. Quando você pega o avião, você atravessa o oceano e você entra em outro país, acontece isso aqui, ó, na sua cabeça. É algo que eu não sei explicar, mas você fala, caraca, não existe só a minha cidade, o meu país, aquele mundinho, e a sua cabeça expande. Então, com certeza, você, até se desse errado, voltaria para o Brasil diferente. Então, tem tudo para dar certo, mas vocês precisam meter a cara. E 7 mil euros, se for 7 mil euros, tá ótimo. Se for 7 mil reais... Eu vou ter 7k euro. Mano, mete a cara, só isso. A Sandy Amorim perguntou: qual a maior dificuldade que vocês encontraram em Roma no primeiro momento? Vocês são lindos, hahaha. Obrigada. Muito obrigado. Maior dificuldade? Cara, olha, Deus foi tão bom que eu não tive dificuldade assim daquelas coisas megas galácticas que, meu Deus, sabe? A gente entrou em desespero no começo. Eu tinha 12 anos quando eu cheguei aqui, então é completamente diferente da experiência que o Muriel teve. Eu lembro que a coisa assim que mais baqueou, eu tinha minha irmã aqui, então era mais fácil assim, foi as amizades. A gente sofria muito pelas amizades, porque no Brasil a gente tinha muitos amigos, a gente cresceu na igreja, então a gente cresceu com aquelas pessoas da nossa mesma idade, mas a gente se adaptou super bem depois. A gente foi criando amizades, foi muito rápido assim, sabe? Então... Eu acho que dificuldade... eu tenho mais dificuldade hoje, adulta, que bate assim mais aquela coisa da família, enfim, do que naquela época. Com certeza. Eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente passa aqui, primeiro, é encontrar amizades parecidas com a gente, Sim. Ou seja, casais, jovens. A gente faz amizade mais com pessoas mais velhas Sim. do que com pessoas da nossa idade. A gente convive com muita gente, Sim. mas a amizade mesmo assim é sempre com gente mais velha, mais experiente e tal. E você entender que você pode estar aqui aproveitando um período da sua vida com uma pessoa e daqui a pouco aquela pessoa vai embora. Eu acho que o mais difícil no começo é isso. Porque como você está longe da sua família, longe das suas amizades de infância, tudo fica muito intenso. Então se você conhece alguém, nossa, que legal, tipo assim, você deposita tudo naquilo. Daqui a pouco aquela pessoa olha pra você e fala, cara, eu vou, sei lá, pra Inglaterra, vou pra outro país. Então a gente já teve um monte de amizade aqui que do nada a pessoa foi embora. Então se adaptar com isso, tipo assim, caraca, velho, de novo, tipo assim, ter que recomeçar com amizade, com o que a gente vai sair, como é que vai ser isso, é bastante complicado. Por isso que muitas pessoas que moram fora são muito solitárias. Verdade, você aprende a ser feliz consigo mesmo. Sim, aprende a viver muitas vezes sozinho, né, só com a pessoa que tá... Eu tenho meus pais aqui, graças a Deus, a gente tá muito com eles, porque é nossa família aqui, mas com relação à amizade, isso chega muito no Instagram pra mim. Nossa, vocês conhecem muitas pessoas e tal, pessoas que moram em outros lugares da Europa sempre falam que são muito sozinhos. Sim. Então, com certeza, amizades. Qual a profissão do futuro aí na Itália? Não sei. Cara, o italiano, ele é muito... atrasado. E ele é muito tradicionalista. Então, tipo assim... O jeito que ele fazia um café num bar há 50 anos atrás, ele faz exatamente assim hoje. Então, a Itália é por isso que chama, né, Città Eterna. É uma cidade, tipo assim, eterna e vai ser eternamente velha, porque é Roma. Não sei, o italiano tem isso. Não só Roma, toda a Itália, o italiano, ele...
gosta de manter aquela coisa Tradição. como é, aquela tradição, aquele negócio. Então, isso é um negócio muito difícil aqui. Tipo assim, um trabalho no futuro, uma inovação, um negócio. Se parar pra falar disso... Algo que eu tô vendo bastante é que os negócios aqui agora estão começando a olhar diferente pro lado da internet. Então eles veem, tipo assim, cara, ainda mais Roma. Cara, Roma é uma cidade que ela normalmente tá afolada de gente. Então alguém de uma loja, cheia, a pessoa fala assim, cara, eu não preciso jogar nada na internet para poder atrair pessoa. Olha o tanto de turista que passa na minha porta e compra de mim. Sim. Então quando eu, por exemplo, já tentei propor, né, para algumas lojas, até o bar onde eu trabalho, tipo assim, vocês querem que eu faça um vídeo publicitário, faço fotos do local e tal para colocar na internet? Aí eles, pra quê? Interesse. Não precisa. A gente vive desse jeito aqui, leva as coisas desse jeito há 80 anos, 60 anos, sabe? Aí você fala, cara, então tá. Tipo assim, então eles têm dificuldade de entrar nessa coisa futurística, tipo assim, o que tá rolando agora e tal, então não sei dizer. É que é um país muito velho, né? A diferença do Brasil é que o país é um país, tipo assim, muito novo e tá sempre, sabe, tá crescendo ainda. Sim. Já a Itália é um país que já tá, como é que chama aqueles negocinho que apoia assim, que os velhinhos usam? Na bengala. Na bengala. Já tá tipo, nossa, já fizemos tanta coisa, vamos, né? Só ir levando, enfim. E foi o Rafael que perguntou e ele perguntou também. É difícil ser evangélico na Roma Católica? Tem preconceitos? Preconceito não. Mas é difícil. Porque acontece o seguinte, 80% das pessoas que vêm para a Europa, brasileiros, não vêm para a Europa para poder procurar uma igreja, congregar, ajudar, aquela coisa assim. Então, a maioria das pessoas vem para trabalhar, ganhar dinheiro, viver suas vidas e basta. Então, se você é cristão e você quer congregar em alguma igreja, primeiro, não é fácil achar igreja. Tem algumas igrejas, mas se as igrejas aqui tiverem 20 pessoas, já tá, tipo assim, lotado. Então, não é fácil congregar sendo cristãos, achar igreja e tal, mas em relação ao italiano, eles tipo assim, você é cristão? Ok, legal. Também vou na missa uma vez no mês. E outra, conceito de igreja e de congregar, completamente totalmente diferente outra coisa do Brasil. Quem vir pra cá já vem sabendo. Você tem que se readaptar a tudo. Como a Europa é um país frio, até o fato das igrejas se torna uma coisa fria, sabe? No Brasil é aquela coisa, vamos fazer encontro, vamos fazer acampamento de jovens e coisa e tal. Aqui, cara, se você fizer 2 cultos na semana e a galera vir, já tá muito legal, fique contente. Queira mais, mas não bote muita expectativa, senão você desanima, sabe? O Victor perguntou, Muriel, se paga bem na área da construção civil para iniciante? Como eu falei, a experiência que eu tive na construção, eu cheguei a trabalhar como ajudante pedreiro, é que se você não sabe muita coisa, você vai ser o badeco ali da construção, eles vão te pagar 40 euros e já tá massa, sabe? Já trabalhei até por 25 euros ajudando um cara que fazia pintura e tal, umas reformas mais específicas assim, e eu ganhava 25 euros por dia, mas eu precisava e eu fui. Com o tempo eu aprendi uma coisa ou outra, porque você aprende convivendo, eu passei a ganhar 40 e depois 50 euros. Se você já sabe trabalhar mesmo, eles podem deixar até a obra na sua mão e você ganha até 70 euros, 80 euros por dia. Vai depender da sua experiência. Como é a sensação de estar em um lugar onde tantos cristãos foram mortos no passado? Cara, Roma é uma cidade linda, maravilhosa e tal, mas o peso espiritual que essa cidade tem exatamente por isso e por 1000 outras coisas é um negócio que tu tem que estar muito com Deus. Sério, Sim. Tu tem que... isso te atinge, sabe? Não é fácil. E quando tu para pra pensar em tudo que aconteceu aqui em Roma, tu entende muita coisa. O porquê de Roma ser tão pesada assim e ter algo que é diferente do que outros lugares. Espiritualmente falando. Espiritualmente falando é pesado. Você ou a Júlia passaram por tristeza e estar longe de casa ou já consideram a Itália como casa? Olha, é difícil falar, mas eu considero Itália como casa. No começo eu não sabia bem o que ia ser assim e tal, mas
me casando com a Júlia e ela já tendo mais tempo aqui, eu acho que a gente considera como casa sim. Considera. Eu fiquei 4 anos sem ver minha família, fui no Brasil em janeiro de 2020, depois de 4 anos sem ver eles. É legal, tipo assim, tá, eu queria pegar todo mundo e trazer junto comigo, mas o difícil é falar, tipo assim, eu tenho que voltar pra lá, sabe? Eu tenho uma vida lá agora. Então eu acredito que a gente se estabeleceu aqui. Nossa residência, literalmente, é aqui em Roma. Sim. Então, tenho sim uma certa tristeza, às vezes, assim. Eu procuro não pensar muito, eu procuro ser duro, assim. Tipo, não ficar muito melancólico naquela coisa, tipo, ai, nossa, eu queria estar aí com vocês, não sei o quê. Porque se você entrar nessa... Tu não vive aqui. Você não vive aqui, você ou quer voltar pra lá, ou faz de tudo pra trazer as pessoas pra cá. E às vezes não é o propósito daquelas pessoas vir como você vê, sabe? Sim. Então tem que acostumar. Eu falo sempre, eu conheço e conheci muitas pessoas que só vivem na Itália, mas com a cabeça no Brasil. E isso é horrível. Sim. Porque daí tu não entra na cultura deles, tu não aprende a língua, tu não vive a tua vida aqui. Tu tá sempre bloqueado. Então, é mais fácil, né? Porque eu tenho meus pais aqui, a gente veio com a família toda, então pra mim ainda aqui é mais casa do que isso. Ficou um pouco mais difícil quando a minha irmã voltou pro Brasil, então eu fico meio dividida. Mas eu acho que isso é normal, bater uma tristeza às vezes, ou tu tá fazendo uma coisa muito legal e tu queria compartilhar com as pessoas que estão no Brasil, tu pensa assim, nossa, imagina se tal pessoa estivesse aqui e me visse fazendo isso e tal. Eu penso isso muito com os meus avós e a minha irmã que estão lá. Então, bate a tristeza, em nós bate no Natal. Verdade. No Natal é um negócio, fazem 10 anos que eu tô aqui e é um negócio que eu não consigo superar. Sempre assim, nossa, muito legal, a gente reúne sempre gente, faz aquela mesa bonita, aquela coisa, mas bate uma tristeza porque falta alguma coisa, gente. Falta pessoas, falta aqueles momentos que tu viveu em outros natais, né, lá no Brasil. Então, com certeza bate, mas é vida que segue. A Miranda perguntou: quais os nomes dos futuros babies? Já pensaram sobre? Já, temos 3, mas eu não vou falar. A época do ano que mais gostam aí? Todas. Eu gosto de todas porque cada época tem seu lado bom. E a Itália é um país massa nesse ponto porque, cara, no frio, se você quiser, tipo assim, você se veste bem, sabe, aquela coisa de colocar... Tem roupa para todo ano. Aqueles sobretudão, aquela coisa bem Europa, assim, você pode ir para as montanhas na neve, esquiar, sabe? É um período gostoso, assim, tipo assim, você não tá na rua suando, aquela coisa. Aí quando você tá enchendo o saco do frio, assim, já, tipo assim, esse ano mesmo a gente foi na neve e tudo, aí vem a primavera, você curte a primavera. São bem marcadas, assim, as estações. Sim. E aí agora tá chegando o verão, que, tipo assim, tem praias lindas aqui que a gente pode ir. É um período onde as pessoas saem mais pra rua, né, estão mais alegres, assim, felizes. Depois volta o inverno e começa tudo de novo. Então as estações são bem marcadas. Eu, particularmente, consigo gostar de todas. Vejo o lado bom do frio, do calor, de tudo. Eu também. Eu acho muito parecido com Porto Alegre, onde eu morava, que sul do Brasil. Então, acho top. A Ju, morando tantos anos na Itália quanto morou no Brasil, se sente mais italiana que brasileira? Eu acho melhor eu falar. Eu vejo a Júlia como uma brasileira que no período da formação de caráter dela, de pensamento, que é tipo assim, a adolescência ali, né? Dos 12 anos até a idade. Eu morei 12 anos no Brasil, então respondeu a primeira. Ela veio pra cá com 12 anos, criança, e construiu essa mentalidade na escola aqui, então eu vejo ela uma brasileira italianizada, sabe? Mas não porque ela quer parecer italiana, é porque ela, tipo assim, formou o caráter dela aqui. Eu já vim pra Itália com 19 anos, então tem algumas coisas que ficam assim ainda. Mas trabalhando com o italiano, você pega muito do jeito dele de fazer as coisas e falar. Então, resumindo, mais italiano brasileiro, eu me sinto super mega brasileira sempre. Eu acho que os dois. Depende, tá? Tem coisas na vida que eu puxo, assim, que eu falo, um brasileiro não faria desse jeito. Sim. Tipo, meio sistemático, meio uns negócios assim.
Mas eu sempre vou falar que eu me sinto mais brasileira. Hoje como hoje, eu não sei se fala Mas assim. isso não é, tipo assim, questão de orgulho, coisa e tal. Eu tenho orgulho de ser brasileira. A questão é questão prática da vida, tipo assim, Sim. mentalidade, como que faz e tal. Eu nunca vou, tipo assim, até se um dia eu tiver cidadania italiana, eu nunca quero falar assim, eu sou italiano. Não, eu sou brasileiro, cara. Sou brasileiro, tá no sangue e já era. E hoje eu falo pro Muriel, eu me sinto muito mais brasileira do que na minha adolescência, porque eu não tinha contato com brasileiros. Depois que eu casei com o Muriel, até o meu português, tipo assim, I love you Brasil. Tem alguma coisa do Brasil que sentem falta? Alguma comida que não tem na Itália? O Muriel é zero pra essas coisas. Eu gosto muito da comida daqui, umas coisinhas ou outras. Vem assim, do nada, né? É. Tipo, nossa, vontade de comer aquele negócio. Só que eu vou falar um negócio. Hoje tá muito mais acessível cozinhar comida brasileira aqui, achar muitas coisas. Antigamente não tinha tanto essas coisas. Então, às vezes dá uma vontade assim, até pizza de frango com catupiry. Minha mãe conseguiu inventar pra matar nossa vontade. Tapioca, a gente acha aqui pra comprar. É. Guaraná. Guaraná. Eu sinto falta de algumas frutas do Brasil que eu acho mais saborosa. Mas de resto, Tá eu de acho boa. que é momentos assim. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado. A gente respondeu bastante coisa. Não dá pra responder todas as perguntas, eu agradeço cada um. bastantes. Agradeço cada um que mandou a sua pergunta. Se a gente não respondeu nesse vídeo aqui, a gente vai fazer mais vídeos respondendo. Acredito que isso passa bastante informações para vocês. E obrigado a cada um que nos acompanha e tá assistindo Obrigada aí os por vídeos. todo o feedback que vocês mandam lá no Instagram, aqui no YouTube pro Muriel. Isso nos dá muita força e tipo assim, não, vamos fazer Vamos mesmo, continuar. vamos continuar, né? As pessoas querem nos conhecer e a gente quer trazer pra vocês como é viver aqui, tirar as dúvidas de vocês, então continuem nos mandando tudo isso. E é isso, comam bem, se exercite, bebam água e beijos. Até o próximo vídeo. Oh.